E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Danny. Nesse vídeo quero trazer para você o tutorial de como criar memória virtual. Bom pessoal, antes de ensinar como criar memória virtual, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é isso. A memória virtual funciona mais ou menos como a memória RAM. Esse vai ser um processo que vai acelerar o desempenho da sua máquina. De que forma? Esse aqui é o HD e esse aqui é a memória RAM. O HD é o responsável por guardar todos os arquivos que você cria. E o sistema operacional também, enfim, os programas. Já a memória RAM, ela é responsável por guardar os programas que estão sendo executados, os arquivos que estão sendo lidos aqui dentro enquanto o computador está ligado. Quando o computador desliga, todos os dados da memória RAM são apagados e ficam salvos aqui no HD. Aí o que acontece? A memória RAM ela tem um limite, ela é bem menor que o HD. Você tem, vamos supor, 2 GB de memória RAM no seu computador. Quando você começar a carregar programas, eu quero abrir o navegador, Google Chrome. Agora eu quero abrir um jogo. Aí você vai abrindo aqui e vai ficando tudo aberto. Vai chegar uma hora que a memória RAM não vai aguentar carregar tantos arquivos aqui e o computador começa a travar. Enfim, existe uma maneira de criar uma memória RAM virtual utilizando o HD da seguinte forma. Você tem 2 GB de memória RAM. Você vai abrindo os arquivos. Chegou uma hora que a memória RAM não está mais suportando porque ela já está cheia. O próprio sistema operacional ele já cria essa memória virtual. Só que acontece, quando ele faz isso, o computador já está pesado, então esse processo é um pouco lento. Então o ideal é a gente ir lá e criar. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir um pedacinho aqui e vai dizer que essa quantidade vai ser utilizada como memória RAM. Vai funcionar da seguinte forma: quando a memória RAM estiver cheia, se você quiser acessar um novo programa, os dados que estão aqui vão passar para o HD e os dados daquele programa vão para a memória RAM. É mais ou menos isso que acontece. Então você vai utilizar a memória virtual para guardar os dados que estão aqui dentro da memória RAM, né, para fazer essa transferência. Então vai ficar nessa troca aí por um bom tempo, beleza? Então vamos fazer aí esse processo. Para fazer isso a gente vai entrar aí no iniciar e vamos acessar o computador, né? Só você procurar computador, aí o seu PC, meu computador, enfim, do jeito que for. Aí você clica com o botão direito em cima e você vem em propriedade. Você vem em propriedade. Aí você vai clicar aqui em configurações avançadas do sistema. Clicando aqui, ele já te abre na aba avançado. Você vem em configurações, troca aqui para a aba avançado. Agora é só clicar aqui em alterar. E aí ele vem assim. Aí fica com essa opção ativada, gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação, né? Ou seja, o tamanho do arquivo ele vai aumentar de acordo com a necessidade, né? Mas aí que tá, né? Quando o computador ficar sobrecarregado, esse processo vai ficar lento, né? Porque a memória RAM já está sendo ocupada. Até o sistema operacional conseguir criar a memória virtual, esse processo vai demorar um pouquinho, né? Então acho melhor a gente desmarcar essa opção e clicar aqui, ó, tamanho personalizado. Aqui por padrão deve aparecer a partição do sistema operacional que você está utilizando, beleza? Então, mas geralmente deve ser o C, a menos que você tenha uma partição aí, você use outro sistema operacional, como o Linux, por exemplo, né? Mas por padrão já deixe nessa opção e não desmarque, né? E aqui você vai clicar aqui em tamanho personalizado e você vai digitar aí a quantidade de memória que você deseja definir. Você pode definir a quantidade que você quiser, tá? Não tem um padrão para isso não. Eu acho que você deve colocar aqui pelo menos a metade da memória RAM que tem no seu computador. Onde que eu vejo? Aqui, ó. Você não abriu, você não foi em propriedade, não clicou em computador. Se você não fechou essa parte aqui, ó, ele mostra aqui a quantidade de memória RAM instalada no seu computador, tá? É só clicar aqui, ó, iniciar computador, clica com o botão direito, aí você vem em propriedade. Ele vai exibir aí com essas informações. Aí você vê aqui memória RAM instalada 4 GB. Então, aí o que você vai fazer aqui? Coloca pelo menos, pessoal, a metade de memória RAM que você tem. Aí aqui ele tá pedindo em megabytes, tá? Então cada giga é 1024 megabytes de memória RAM. Você vai fazer o seguinte, 1024 vezes a quantidade que você tem ali. 4, que daria exatamente 4096, tá? Então, dividido por 2, se ele fosse a metade, por exemplo, 2048 que eu colocaria aqui. No máximo, recomendado aí é uma vez e meia, ou até duas vezes a memória RAM que você tem no computador. Então, 1024 vezes a quantidade de memória RAM que você tem, vezes 2, 8.192. Mais ou menos isso aí, pessoal. Colocou aqui a quantidade máxima, tá? E a quantidade mínima, você vai clicar aqui em definir. Ele vai gerar aqui, ó, em disco C. Ele vai colocar o valor aqui em cima, beleza? Aí você clica aqui em OK. Aí ele diz para reiniciar o computador para que as operações tenham efeito, tá? Então só vão surtir efeito quando você reiniciar o computador, beleza? Só dar um OK aqui e dar um OK aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você gostou, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você for novo no canal, eu conto com a sua inscrição. Agradeço sua visualização, valeu e até o próximo vídeo.